Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária. E, de acordo com o artigo 140, parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 14h30 sessão extraordinária. Veto total oposto ao Poder Executivo ao projeto de lei complementar número 79A/2014. Projeto de emenda à lei orgânica número 4A/2013. Projeto de lei complementar número 53 de 2013. Projeto de lei número 542 de 2013. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria, paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Leonel Brizola Neto para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Alô? Ata da 51ª sessão ordinária, em 10 de julho de 2014, presidência dos senhores vereador Leonel Brizola Neto, segundo vice-presidente Jefferson Moura, Reimo e ambos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Reimo, Paulo Messina, Tio Carlos, Paulo Pinheiro, Edson Zanata, Leonel Brizola Neto, Renato Cinco, Márcio Garcia, Jefferson Moura, Laura Carneiro. Assume a presidência o senhor vereador Leonel Brizola Neto, segundo vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Edson Zanata, a convite. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. A presidência suspende os trabalhos para a confecção de avulsos. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei complementar número 79A de 2014, de autoria dos vereadores Dr. Jairinho, Jorge Braz, Laura Carneiro, Renato Moura, Eduardão, Chiquinho Brazão, Professor Washington, Jimmy Pereira, Átila Nunes, Dr. Gilberto, Marcelo Ará, Dr. Eduardo Moura, Tiago Carribeiro, Jorginho da SOS, Luiz Carlos Ramos, S. Ferraz, Edson Zanata, Marcelo Queiroz, William Coelho, Tânia Bastos e Carlos Caiado, que estabelece incentivos para a criação de centro de convenções na cidade do Rio de Janeiro e da outras providências. Parecer da Comissão de Mérito pela rejeição ao veto total. Relator, vereador João Cabral. Em discussão projeto, o veto. Para discuti-lo, nobre vereador Eliomar Coelho. Com a palavra, Sua Excelência. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Jorge Felipe, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu me inscrevi para discutir este projeto porque eu acho que tem algumas decisões
tomadas em relação a ele, que, no mínimo, para seguir os procedimentos legislativos como devem realmente serem seguidos, eu acho que a gente tem que mudar aí alguma coisa em relação ao que está previsto para apreciar nesta sessão em relação a esta matéria. Quando este projeto veio em discussão, eu inclusive fiz discussão aqui, mostrando por que nós não deveríamos aprovar o projeto. Como isso daqui é uma casa legislativa, democrática, então, na hora do voto, quem tem voto ganha. E eu terminei não tendo a capacidade de convencer os meus pares sobre o que estava acontecendo. Então, tudo bem. Bom, o prefeito veta, o que eu concordo, inclusive, com o veto do prefeito a esta matéria. Entendeu? Mas, de repente, ele está na ordem do dia, e na ordem do dia, ele tem aqui uma questão de atemporalidade, entendeu? Quer dizer, o DCM de hoje publica um edital de convocação exatamente para que o veto do prefeito seja analisado seja analisado pela comissão de mérito. A convocação é para amanhã. Então, só depois desta reunião é que o projeto deverá constar da ordem do dia de uma sessão. Quer dizer, senão aí fica meio complicado, não tem como justificar um negócio. Então, eu gostaria que fosse adiado por uma sessão, até para que amanhã realmente houvesse a sessão e então aí coloque-se na ordem do dia de amanhã. Nobre vereador Leomar Coelho, são duas questões que Vossa Excelência está colocando. Eu peço a atenção dos senhores vereadores, por favor. Nobre vereador Paulo Messina, eu peço a atenção dos vereadores. O vereador Leomar Coelho está trazendo à baila, à discussão, uma observação de que no diário, o Dom de hoje, do diário da Câmara Municipal de hoje, há uma convocação da Comissão de Mérito para apreciar o veto aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 79A. Eu não convoquei essa sessão extraordinária, eu assumi a presidência com ela já convocada. Chega à mesa, diretora dos trabalhos, o parecer da Comissão de Mérito, devidamente assinada pelos seus 3 integrantes e com o parecer da lavra do nobre vereador João Cabral. E, regimentalmente, não há nenhum impedimento de que o projeto esteja na pauta na medida que ele já tenha o parecer dado. É bem verdade que poder-se-ia esperar até amanhã, mas entenderam em fazê-lo hoje e encaminhar à mesa diretora dos trabalhos. Eu não tenho como rejeitar um parecer que foi encaminhado pela Comissão de Mérito com a assinatura dos 3 vereadores. Eu não tenho amparo regimental para essa rejeição. Então, eu estou esclarecendo a Vossa Excelência, porque realmente fica uma situação que gera a controvérsia, como está gerando. Agora, independente disso, o vereador Leomar Coelho propõe também que, em decorrência disso, ou por outros motivos,
também se adia a discussão do veto. Está correto, vereador? O que eu proponho é exatamente que se faça o adiamento por uma sessão, porque o que acontece é o seguinte: se não tivesse sido publicado o edital, tudo bem, entendeu? Mas o edital foi publicado, então nós não podemos colocar exatamente uma decisão de uma comissão de mérito quanto à avaliação de um projeto. Nós não podemos, de forma alguma, esta comissão qualquer que seja o parecer dela, não pode passar por cima do que está aqui. Quer dizer, então, o que acontece? Em nome dos bons procedimentos que devam conduzir os trabalhos legislativos, é um apelo que eu faço. Não, eu estou entendendo. Solicito exatamente, né, primeiro, que não se incorra, seja mais atento, não se incorra não vou dizer erro, mas pelo menos isto não pode acontecer. Então, o apelo que eu faço em nome do procedimento, que seja adiado por uma sessão. Vou submeter... Então, é 11 horas que está previsto, é como se 11 horas tivesse. Porque foi numa pressa também, esses vereadores, eu nunca vi tanta agilidade para emitir um parecer. Então, não custava nada esperar exatamente para amanhã, fazer a reunião, dar o parecer e aí sim, coloca na ordem do dia. Agora, apenas para tecer uma observação a respeito desse tema. Os editais de convocação, o propósito deles é dar conhecimento aos integrantes de que eles têm um prazo para emitir o parecer. Isso não significa que está inibida a possibilidade deles se reunirem para deliberar sobre a matéria. Eu não estou dizendo que... mas não é só para isso, não. Essa é minha o edital observação. de convocação não é dirigido só aos membros da comissão. O propósito... É público. Isso daqui tem pessoas que devem ter interesse pela matéria, que eu não sei se vai ter, mas por acaso alguém tem interesse pela matéria, amanhã ele está aqui e ele quer ver exatamente a reunião acontecer e ele participar. É uma questão que ainda não tem, a Câmara não tem um ponto de vista a respeito desse tema. Eu vou submeter ao plenário duas questões, porque o regimento estabelece a soberania do plenário. Primeira questão que eu vou submeter é se a critério, o que está ocorrendo, se fica ratificado pelo plenário, aceitar este parecer dado pela comissão, apesar deste edital que o vereador Eliomar Coelho se reporta. Então, eu vou deliberar primeiro, submeter isso à deliberação do plenário. E depois eu vou submeter ao plenário a proposta do vereador Eliomar, de adiar a votação por uma sessão. Então, eu submeto ao plenário o seguinte, colocando a questão com clareza, vereador Dr. Carlos Eduardo, com clareza, há um edital de convocação para que a comissão de mérito se manifeste e dê seu parecer ao veto posto pelo Poder Executivo. Está previsto para amanhã, conforme convocação do edital publicado no DCM, a reunião da comissão. A comissão se reuniu hoje, emitiu o parecer e encaminhou à mesa diretora dos trabalhos. Por unanimidade, todos os membros da comissão participaram da reunião, está aqui. Vereador João Cabral, vereador João Mendes e vereador Alexandre Esquerdo. O vereador Eliomar entende de que não pode ser deliberado por conta do edital. Mas o parecer da comissão está aqui. Foi convocada sessão extraordinária por um integrante da mesa, regimentalmente, legalmente convocada, onde incluiu este projeto. E, ao chegar às minhas mãos, eu identifiquei e observei a fala do vereador Eliomar Coelho. Então, eu vou submeter ao plenário o seguinte: caso como este, nós aceitamos ou não esse parecer apresentado pela comissão, apesar de a sua convocação ser para o dia seguinte, mas com a unanimidade dos seus integrantes, se é aceito ou não este parecer. Se aceito, normalmente nós prosseguimos com a sessão. Se não aceito, sai para voltar amanhã.
Isso independente de uma questão de ordem que faz o vereador Leomar Coelho a consciência dos vereadores pedindo que, em decorrência disso, não se delibere sobre esse projeto hoje e se delibere amanhã. Então, eu indago aos senhores vereadores, né? Os senhores vereadores que são favoráveis ao acolhimento do parecer, mesmo não observando o edital, mas com a assinatura de todos os integrantes, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Mas Nominal. Nominal. Eu ia pedir nominal também, porque eu acho que essa questão não pode ficar dúvida sobre ela. Porque na medida que o plenário deliberar, nós vamos proceder a um precedente regimental. Porque é uma inovação do regimento, que é omisso em relação a essa questão. É omisso em relação a essa questão. Então eu peço, por favor, votação nominal para essa questão. Como voto, senhores vereadores. Votação liberada. Favorável ao acolhimento do parecer com a unanimidade dos seus integrantes participando dele. Os senhores que aprovam, sim. Os que rejeitam o parecer, em decorrência do edital, votam não. A presidência solicita aos senhores vereadores que encontrem em seus gabinetes para que venham em plenário. Nós estamos em processo de votação nominal. Como voto, senhores vereadores. Pede para chamar o vereador Marcelo Piuí, está lá na presidência. Proceder a chamada, hein? Como voto, vereador de Carlos Bolsonaro. Vereador César Maia. Vereadora Cristiane Brasil. Vereador Dr. Gilberto. Vereador Jefferson Moura. Vereador Júnior da Lucinha. Vereadora Laura Carneiro. Vereador Leonel Brizola Neto. Vereador Marcelo Piuí. Vereador Márcio Garcia. Vereador Raimon. Vereador Renato Moura. Vereadora Rosa Fernandes. Vereadora Tereza Berger. Vereadora Vera Lins. Vereadora Verônica Costa. Vou encerrar o processo de votação, hein? Mais alguém para votar? Encerrada a votação. Votaram sim 33 senhores vereadores. Não, 3 senhores vereadores. Impedido regimentalmente de votar o presidente. A questão de ordem submetida ao plenário foi de que o parecer, quando tem a unanimidade do voto dos senhores vereadores que integram a comissão, deve ser acolhido independente do edital. Vamos fazer um precedente regimental a respeito desse tema, para que não pare dúvida a respeito dessa questão. Agora eu vou submeter ao plenário a proposta do vereador Leomar Coelho, de adiamento
da discussão deste veto por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicitada nominal pelo vereador professor Washington e Luiz Carlos Ramos. Votação nominal. Os que forem favoráveis ao adiamento da discussão deste veto, votarão sim. Os contrários ao adiamento, votarão não. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores. Como voto, senhores vereadores. Átila Nunes, Carlos Bolsonaro, César Maia, Cristiane Brasil, Dr. Gilberto, Dr. Jorge Manaia, Guaraná, Jefferson Moura, Laura Carneiro, Marcelo Queiroz, Márcio Garcia, Paulo Pinheiro, Raimon, Renato Cinco, Renato Moura, Rosa Fernandes, Vera Lins, Verônica Costa. Tá. Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Votaram sim 7 senhores vereadores. Não 32 senhores vereadores. Impedido regimentalmente de votar o presidente. O adiamento foi rejeitado. Em discussão, veto. Para a declaração de voto. Então, o que não... Porque eu quero saber o que pode e o que não pode. Entendeu? Eu quero saber o que pode e o que não pode. Porque o que não pode, está podendo. Agora, o que pode, não pode mais? Como é que é? Quem é que dita? Eu, sinceramente, eu acho um absurdo. Eu fiz um apelo da forma mais serena e educada possível para que realmente obedecesse os ritmos e ritos de uma casa legislativa que se preza. Infelizmente, os vereadores não entenderam, a maioria dos vereadores, não a totalidade, não entenderam. Não entenderam o que significa esse precedente regimental. É um absurdo o que está se fazendo aqui. É um absurdo. Sabe o que é? Existir uma lei onde quem conduz os trabalhos deve seguir com fidelidade. Está sendo rasgado hora a hora. Hora a hora está sendo rasgada esse negócio. Nós não podemos, eu sinceramente, é com muita tristeza que eu vejo isto está acontecendo. Porque eu pedi uma sessão. Sabe para que eu pedi o adiamento por uma sessão? Exatamente para não se fazer o que está se fazendo. Está se fazendo. Bem. É um absurdo. O que está se fazendo é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo, é uma imoralidade, é uma excrescência. Olha, não tem adjetivo que exista para qualificar exatamente isto que nós estamos assistindo aqui, infelizmente. Em discussão, veto, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar.
Para encaminhar a votação, nobre vereador Eliomar Coelho. Eu encaminho favorável ao veto do prefeito, porque esse projeto tem também absurdos contidos dentro dele. Um projeto onde, inclusive, tem um embasamento este que é maior do que a edificação propriamente dita. Isso daí não existe, entendeu? Então, eu acho que as pessoas deverão ter um certo cuidado em enviar determinadas matérias para esta casa. A sociedade que está lá fora, que fica cobrando uma postura, no mínimo, decente desta casa, quer dizer, tem sempre como resposta as indecências. E eu acho que a gente não pode continuar desse jeito. Lamento profundamente. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o prefeito, ao vetar, agiu corretamente. Não havendo mais quem queira encaminhar, em votação. A matéria exige o quórum de maioria absoluta. Procedimento de votação nominal. Como voto, senhores vereadores. Como voto, senhores vereadores. Está em votação o veto aposto pelo senhor prefeito ao projeto de lei complementar 79A de 2014. Diminuiu. Estava 6, foi para 5 agora. Como voto, senhores vereadores. Átila Nunes. Está tentando. Não sei, ainda não sei, talvez. Carlos Bolsonaro. César Maia. Cristiane Brasil. Dr. Gilberto. Guaraná. Jorginho da SOS. Raimon. Renato Moura. Rosa Fernandes. Vera Lins, Verônica Costa. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 7 senhores vereadores, não 34 senhores vereadores. O veto está rejeitado, segue a promulgação. Declaração de voto. ordem, presidente. Para a declaração de voto, nobre vereador Eliomar Coelho. Posteriormente, vereador Chiquinho Brazão para a questão de ordem. Eu pedia para fazer essa declaração de voto, porque o resultado dessas duas votações, para mim, só tem uma justificativa. E eu vou explicar para vocês qual é a justificativa. Hoje, todos vocês são sabedores de que esta casa fez uma entrega de 130 milhões lá para o Executivo. E o Executivo, numa acolhida dos vereadores que foram lá entregar, ofereceram um almoço. Eu acho que o almoço parece que não estava muito bom. Então, só que no lugar da diarreia estomacal, provocou uma diarreia cerebral. É a justificativa que eu encontro realmente para a aprovação da matéria que aconteceu aqui. É isso aí. Substituição da diarreia estomacal pela diarreia cerebral.
Pela ordem. Pela ordem. Vereador Chiquinho Brazão. Bom, boa tarde, presidente. Acabo de dar entrada no PDL, que susta o decreto do Poder Executivo Municipal 38.925, de 7 de julho de 2014. Esse decreto, ele fala sobre as demolições das residências em área de risco e as não legalizáveis. Eu não consigo entender o que não é legalizável, tenho certeza que o prefeito também não, e principalmente a secretária de Assuntos Urbanos. É um tema muito ostensivo, ele atinge a toda a cidade. E eu venho há 2 anos fazendo reunião com os síndicos dos condomínios não legalizados de Jacarepaguá, não conseguem se legalizar justamente devido à legislação. Então, eles se enquadram, na verdade, dentro desse decreto. E aonde eles vêm dizendo aqui que a Secretaria de Ordem Pública, que seria, né, ativada ao final dos levantamentos para demolição. Presidente, eu venho há 2 anos fazendo reunião nesses condomínios, já tive diversas reuniões, algumas levando, inclusive, esses síndicos à secretária de Assuntos Urbanos. A última reunião, inclusive, levei ao prefeito todos esses síndicos. E estamos buscando uma maneira de legalizar, porque a cidade precisa ser legalizada. Essas residências, algumas construídas há mais de 35 anos, e devido à falta de legislação em cada região, muitas das vezes ela não se enquadra dentro da legislação ali. E as pessoas começaram a me ligar. Vereador, as pessoas não vão vir aqui no meu condomínio e derrubar a nossa residência. Diz, não vai. Eu tenho certeza que a Câmara dos Vereadores, porque o problema não é Jacarepaguá, não é a Vargem. O problema é toda a cidade. E aqui a Câmara ela é composta de vereadores de todo canto da cidade, de todas as partes. Então o problema atinge a todos. E eu quero que a Secretaria, o prefeito primeiro, tenha conhecimento e que a gente possa paralisar esse processo para que a gente possa buscar as soluções. Eu tenho também feito reuniões após a audiência pública de Vargem Grande, do PEU, das Vargens, que fiz ao local, fiz lá direto, em Vargem Grande, no clube. Ficou muito cheia, contei com a presença lá do presidente Jorge Felipe, do primeiro secretário Jairinho, tio Carlos e diversos outros vereadores que tiveram presente naquela audiência, o vereador da comissão, os 2 vereadores da comissão, o professor Washington e o Eduardão. E depois daquele dia, os síndicos começaram a me procurar e começamos a tratar desse tema justamente. Antes que o PEU seja votado, as pessoas ali que têm condomínio constituído e que querem se legalizar, eles começaram a me procurar e eu fiz algumas reuniões. Estamos tratando do tema direto lá na região. É necessário uma atenção especial para esses fatos, que é realidade em toda a cidade. É preciso que a Prefeitura fiscalize muito mais para que não continue crescendo esse número de construções na cidade, as pessoas possam realmente se legalizar. Mas, a princípio, tudo que já é constituído na cidade, as residências que já estão construídas ali, que seja há 1 ano ou há mais de 35 anos, não podem sofrer, muitas das vezes, por ausência da legislação aqui presente. Então, vou pedir a meus pares aqui no momento oportuno para que a gente possa debruçar sobre esse tema. Muito obrigado, presidente. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de emenda à lei orgânica, número 4A de 2013, de autoria das comissões de Justiça e Redação, Administração e Assuntos ligados ao Servidor Público, de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, que altera os parágrafos 2º e 6º do artigo 91 da lei orgânica. Em discussão o projeto.
Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Matéria exige quórum de 2/3 para sua aprovação. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores. Com voto, senhores vereadores. Vereador Chiquinho Brazão. Vereadora Cristiane Brasil. Vereador Dr. Gilberto. Vereador Jorge Braz. Vereador Júnior da Lucinha. Vereador Raimon, vereador Renato Moura, vereadora Rosa Fernandes, vereador Tio Carlos, vereadora Vera Lins, vereadora Verônica Costa. Vou encerrar a votação. Guardando voto, vereador Tio Carlos. Encerrada a votação, votaram sim 38 senhores vereadores, não 6 senhores vereadores. O projeto de emenda à lei orgânica está aprovado. Declaração de voto, senhor presidente. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Declaração de voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, nobre vereadora Tereza Becker. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários desta casa, eu quero justificar o não a esta emenda, a este projeto. Por quê? Porque, na verdade, ele é completamente inconstitucional. O STF, lá atrás, já decidiu o número de vagas do Tribunal de Contas e a quem pertenceriam essas vagas. Então, acho que votar favorável a este projeto é simplesmente até apoiar um projeto que lá adiante qualquer cidadão, se quiser, poderá derrubar na justiça. Porque ficou determinado pelo STF, ele decidiu que seriam 4 conselheiros para a Câmara e 3 para o Executivo. Dessas 3 vagas do Executivo, 2 deveriam ir para um auditor e uma segunda vaga para o Ministério Público. E o Poder Executivo teria direito apenas a uma vaga de livre escolha. Então, eu acho que esse argumento de que nós estamos aqui criando normas
para escolher os conselheiros, realmente não convence ninguém. Acho até bastante grave esta casa hoje aprovar este projeto simplesmente para beneficiar a ela. Nós hoje estamos legislando, estamos aprovando um projeto única e exclusivamente para beneficiar a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Por quê? A Câmara, os últimos 4 conselheiros foram indicados pela Câmara dos Vereadores. Quando, pela decisão do STF, nós já teríamos indicado 4. Então, daí não ser possível indicar mais uma, criar normas novas aqui hoje, com este pelão que nós estamos votando neste momento. Então, senhor presidente, a gente teria primeiro que esperar para saber quem é o conselheiro que vai ser substituído, qual é a origem dele. Se for um conselheiro indicado pela Câmara, digamos que amanhã um conselheiro indicado pela Câmara venha a falecer, a vaga será da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Agora nós estamos criando critérios que absolutamente serão derrubados pelo STF, serão derrubados na Justiça. Disso eu não tenho nenhuma dúvida. Era isso, senhor presidente, que eu queria colocar, justificando o meu voto. Muito obrigada. Declaração de voto. Para a declaração de voto, o vereador Guaraná. Senhor presidente, eu li uma matéria no jornal o Globo nesse final de semana que trazia uma série de incorreções, né? E agora eu acabei ouvindo uma série de incorreções também no discurso da vereadora Tereza Beck, que me antecedeu, sobre essa questão da emenda à lei orgânica. Eu vou fazer aqui um histórico para que as pessoas entendam o que a gente aprovou aqui. É o seguinte: a Constituição Federal, ela trata do Tribunal de Contas da União. Lá são 9 vagas. Então fica mais fácil de fazer as contas quando você dedica um certo número de vagas para o Parlamento, um certo número de vagas para o Poder Executivo. Lá são 2/3, ou seja, 6 para o Parlamento, seriam 3 para o Senado e 3 para a Câmara Federal, e 1/3 para o Poder Executivo, dando uma vaga para o auditor do Tribunal de Contas e para o procurador, né, o MP, junto ao Tribunal de Contas. Então, isso é seguido de forma acertada. O Tribunal de Contas do município de São Paulo e do município do Rio, esses dois, estão dentro da Constituição Federal. Então, são tribunais constitucionais. Mas são tribunais que só têm 7 vagas. Então, na hora de você fazer as contas, 2/3 e 1/3, o legislador carioca, quando fez a lei orgânica, botou 5, né, porque na verdade são 4,6, se arredonda para 5. E 2,4 se arredondava para baixo. Então, botou 5 para o Parlamento e 2 vagas para o Poder Executivo. Como não tinha o MP municipal, ele não tinha número, porque só com 2 não dava para você botar auditor, procurador e livre escolha, ele não criou as vagas do auditor e do procurador. E aí começou uma batalha no Brasil e uma série de brigas, que uma das pessoas que mais brigou foi o presidente do Tribunal de Contas do município, Thierry Montebello. Ele foi, durante muito tempo, presidente da Associação dos Tribunais de Contas do país, e chegou-se a um entendimento, né, por causa da jurisprudência, do que se tem por aí, é que existe efetivamente a necessidade de ter um auditor, ter um procurador e ter uma vaga de livre escolha, ou seja, o Tribunal de Contas do município vai contar com a participação do Executivo maior do que 1/3, é um pouco mais, mas esse é o entendimento. E o Tribunal de Contas do município, ele começou com 7 membros do Poder Executivo. E nunca se cumpriu, aqui no Rio, a vaga pela origem, porque se fosse cumprido sempre a vaga pela origem, os 7 membros sempre iam ser do Poder Executivo. Então começou a se nomear membros do Poder Legislativo.
E até hoje, esses membros, com exceção do conselheiro Antônio Castro Flores de Moraes, esses membros todos foram indicados pelo Poder Legislativo. Então, não se sabe se a vaga de determinado conselheiro é de origem do Executivo ou do Legislativo. Por quê? Porque já foi ocupada por conselheiros vindos do Legislativo e vindos do Executivo. Então, não tem como dizer que a vaga A, B ou C é do Executivo ou do Legislativo. Essa emenda à lei orgânica, ela vem depois de uma emenda que nós fizemos há um tempo atrás, eu não estava aqui, eu estava licenciado, mas que foi debatida na Justiça e se derrubou. Não só a emenda que foi feita, mas se derrubou o 5-2, original, da lei orgânica do município. Então, ficou um vácuo. E a emenda que é feita hoje, fruto de um acordo com a Procuradoria, lá do Tribunal de Contas do município, com a presidência do Tribunal de Contas do município, com a presidência dessa casa e com o Poder Executivo, é de que a gente precisa, a partir de agora, carimbar cada uma das vagas justamente para cumprir isso que a Tereza falou, que a vereadora Tereza Berger falou. É preciso saber a origem de cada vaga para que se mantenha a proporcionalidade da composição para que os julgamentos possam ser justos. E mais do que isso, pela primeira vez nós estamos criando aqui a figura do procurador, que é o técnico, que tanto se pediu, inclusive na matéria do Globo, pela primeira vez ele faz parte da nossa lei orgânica aqui, na composição, e a figura do auditor. Agora, o que não dá é para a imprensa ou para determinadas pessoas cobrarem que se coloque o auditor lá amanhã, se você sequer tem um auditor. O concurso, o último concurso que teve, que criou, que preencheu a vaga de auditor do tribunal, teve uma pessoa que passou, uma mulher, só que ela optou por viajar com o marido para Mato Grosso e desistiu da vaga dela. Então, o tribunal não tem. Então, se abriu uma vaga para auditor hoje, não tem como preenchê-la. Por isso que a vaga do auditor foi deixada para depois. O procurador até já tem procuradores que podem assumir. Só que tem um problema. Na nossa lei orgânica, a gente determina um mínimo de 10 anos para que a pessoa, mesmo técnico, possa aprender, possa ter experiência. É pré-requisito básico que a pessoa tenha 10 anos de experiência, ou na função de auditor ou de procurador, ou naquelas funções que exerce o executivo e o parlamentar, para poder se candidatar a uma vaga. Então, se a gente fosse atropelar para tentar botar a primeira vaga para o técnico, por mais que possa parecer bonito perante a imprensa, a gente está colocando, a Câmara não está roubando vaga de ninguém, pelo contrário. A Câmara aprovou hoje um projeto que vai permitir a presença dos técnicos ali dentro, diferente do que foi falado na mídia, diferente do que foi falado aqui. A gente permitiu e criou a vaga do auditor, criou a vaga do procurador. O Poder Executivo, que até então pensava que poderia ter 3 vagas de livre escolha, passa a ter uma vaga de livre escolha só, para permitir a abertura desse técnico. O Poder Legislativo, que já teve 5 vagas, reduz e fica formalmente com 4 vagas, que é o que determina a jurisprudência que tem se colocado por aqui. Então, queria parabenizar os senhores vereadores pela aprovação dessa matéria. Essa é uma matéria que efetivamente coloca o Tribunal de Contas do município na forma exata do que determina a Constituição Federal e o que determina a jurisprudência desse país. Obrigado, senhor presidente. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei complementar número 53 de 2013, de autoria do Poder Executivo, que incentiva a produção habitacional na área de especial interesse urbanístico da região do Porto do Rio de Janeiro. Recebeu emenda de número 5. A matéria recebeu emenda de número 5, de autoria das comissões de Justiça e Redação, Administração e Assuntos ligados ao Servidor Público, Assuntos Urbanos, Educação e Cultura, Higiene Pública e Bem-Estar Social, Transporte, Trânsito e de Finanças, Orçamento, Fiscalização Financeira. Os avulsos encontram à disposição dos senhores vereadores. O requerimento para retirar essas 3 emendas tem que votar.
A presidência submete à deliberação do plenário requerimento das comissões com o seguinte teor. Requeremos à mesa diretora na forma regimental a retirada das emendas de número 1, 2 e 3 ao PLC 53 de 2013, que incentiva a produção habitacional na área de especial interesse urbanístico da região do Porto, Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Para discutir o projeto, o nobre vereador Leonel Brizola Neto. Com a palavra, Sua Excelência. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Bom, antes aqui eu só queria esclarecer que eu acabei sendo cobrado um pouco pelos brizolistas por que fui ao almoço na prefeitura, mas foi por um motivo nobre, junto com outros vereadores aqui de oposição, para que o prefeito abrisse o diálogo com os professores que fizeram greve para melhorar o seu salário e as condições de trabalho, e foram descontados na sua integralidade, ou seja, professores recebendo R$ 22,00, até menos, e inclusive devendo à prefeitura, sequer tendo condições de saírem de suas casas para poder trabalhar e até poder fazer a reposição das aulas. Então, nesse sentido, eu queria até agradecer a intervenção por parte do vereador Guaraná, líder do governo, e do presidente da Câmara, que fizemos uma reunião, e ali o prefeito se comprometeu em abrir o diálogo com os vereadores e com a categoria. E aí, nesse sentido, o almoço, na verdade, é o que eu digo sempre com meu avô, a minha convicção trabalhista, socialista é tão grande que é mais fácil eu levar o diabo para a luz do que ele me levar para a sombra. Discutindo esse projeto em tela, senhores vereadores, e ele me assusta um pouco porque, de um lado, o prefeito privatiza, por exemplo, as vagas de estacionamento na Zona Sul, no centro da cidade, principalmente, privatizando essas vagas e aumentando o preço desse estacionamento de R$ 4 a R$ 8,00 por período de 2 horas, que não podem ser renováveis. E me parece que é uma lei meio draconiana que beneficia só os ricos, porque os ricos podem pagar por essas vagas, né? Então, quando vemos aqui um incentivo por parte da prefeitura, né, inclusive aceitando construções sem garagens, me preocupa de que forma está sendo estudada nesse sentido. E outra questão que me parece muito séria, inclusive uma lei desta casa, é uma lei da acessibilidade, ou, se não me engano, é do vereador Otávio Leite, e ficou de fora, na verdade, revoga essa lei, uma lei desta casa. Então, quer dizer, libera para a construção sem acessibilidade aqueles que mais necessitam. Então, me parece mais uma vez um projeto mercantilista e que visa o lucro nesse sentido. Lembrando que até o Tribunal de Contas da União determina, inclusive, no caso específico da Minha Casa Minha Vida, de incluir a questão da acessibilidade. Mais ainda, esse projeto, ele inclusive, ele acaba com uma lei desta casa, do vereador Fernando William, do vereador Jorge Bittar, do vereador presidente da casa, Jorge Felipe, Jorge Mauro, da vereadora Leila e do Maurício Azedo, em questões como parâmetros, distância de um prédio a outro. Então, o que me parece, as construções que se dizem construções no centro da cidade, construções de moradia, na verdade, me parece mais um conjugadão, um cortiço, né? Um cortiço, e olha, está muito mal explicado nesse sentido, porque você pega aqui, extensão máxima de via interna, projeção máxima horizontal da edificação, área mínima de alojamento e vestiário para funcionário, parágrafo único, estacionamentos de veículos quando previsto no projeto. Então, sinceramente, é uma lei muito ruim, é uma lei que, na verdade, ela não dialoga com a cidade. E, nesse sentido, eu queria lembrar aqui, Fernando Pessoa, que tinha pavor da vida útil, tributária, ordinária, amou e desbravou Lisboa como ninguém. E a ela,
um guia poético dedicou. Gilberto Freire, senhores vereadores, sabedor da cultura brasileira e habitante da Apipuco, escreveu uma guia histórica e sentimental de Recife. Outro poeta, Manuel Bandeira, apesar de não ter nascido, o amor à cidade não está relacionado com a naturalidade, né? Por exemplo, eu não nasci no Rio de Janeiro, mas escolhi aqui essa cidade maravilhosa para viver, casar e criar meus filhos. Meus filhos nasceram aqui e eu tenho um orgulho danado de ter escolhido essa cidade, adotado essa cidade, assim como a minha família, para viver aqui. Então, morar na beleza do Rio e conviver com o fenecimento da paisagem física e sentimental da cidade, provocado pela ofensiva oligopólica internacional, que é o que esse projeto visa, que toma de posse o ambiente natural e humano, estabelece um processo intenso e extenso de banalização, vereador Eliomar, nos dispondo da ditadura do automóvel e a miséria formal. Nos exige esforço, luta e sacrifício de geração inteiras, para rompermos com esse privatismo que nos condena ao escorchamento e à ignorância. A destruição do meio urbano, diretamente rígido pelos imperativos do consumo, que leva a cidade a se consumir a si mesma, e as inúmeras atrocidades que se aceleram com os mega-eventos no Brasil e com a maior densidade, principalmente no Rio de Janeiro, esfacelam o povo carioca cruelmente. A perspectiva política de resoluções ou resolução do problema em torno do consumo só exaspera o desenvolvimento do subdesenvolvimento, deixando o país leucêmico, esquálido, esqualidez vem do exterior, acentuando a miséria estrutural e ampliando a exploração nefasta e impiedosa da imensa maioria dos que trabalham e produzem. O rio sorria. O rio que amanhecia sorrindo ao som do mestre Pixinguinha, encantou a alma errante e primoroso do João do Rio, desvanece por conta dos interesses antiestéticos, pasteurizado, antipovo e neoliberal vigente na cidade do Rio de Janeiro, impetrada por esse prefeito neoliberal chamado Eduardo Paes. As quartas-feiras de cinza se prolongam na cidade maravilhosa. Os medonhos paredões que rapidamente são erguidos, olha aí, o Donald Trump, Torres Donald Trump, ele não vai morar lá, sequer vai pisar, né? Os medonhos paredões que rapidamente são erguidos a cada dia, eclipsam o sol e nos restringem o céu, o horizonte, o ar e a beleza de outrora, o lucro sobre o lucro em cima do ser humano. A dinâmica mercantil vigente na cidade se torna alarmante ao pensarmos no estupro imobiliário, na dilaceração e privatização do espaço público, na dendrofobia, ou seja, a ojeriza às árvores. O prefeito tem ojeriza às árvores, tantas árvores que foram derrubadas, inclusive o governo do estado gosta de botar a palmeira. Palmeira. Tira o pau-brasil, bota as palmeiras imperiais. A dinâmica mercantil, no descalabro e perversidade da administração municipal, na postura antiecológica, ou seja, perpetua-se somente o capital monopolista das grandes empresas, Odebrecht, entre elas, aí, financiadoras da campanha, inclusive do PMDB, dentro do processo eleitoral e também fora do processo eleitoral. O lucro, mais uma vez, alavanca o progresso, verticalizando e antiestético o pensamento crítico dos governantes sobre os rumos da cidade. Encontram-se cimentado, tal qual grande parte da cidade. É o cimento, é menos terra, é menos grama. E moldados, sob o pré-moldados, ratificarão a arquitetura predominante e o expansivo assoreamento do belo. Matamos Oscar Niemeyer, matamos inclusive Lúcio Costa. O que há de melhor na arquitetura é a defesa do espaço aberto. O sol, o ar puro, o verde.
É verdade, não. Cidade seria a humanização do homem em sociedade, ou a antítese de cada vez mais privatizada cidade do Rio de Janeiro. Então, senhores vereadores, eu coloco aqui o meu não rotundo a esse descalabro neoliberal do prefeito Eduardo Paes, que quer da cidade do Rio de Janeiro um apartheid social. Uma parte da cidade para a classe rica, uma área VIP, bem assegurada, iluminada, e outra parte, a maioria, vivendo no inferno, onde todas as dificuldades, inclusive, para se deslocar nessa cidade. O carioca é o carioca da rua, é o carioca da praça, como dizia Castro Alves, a praça é do povo como o céu é do condor. Mas, infelizmente, na administração do prefeito Eduardo Paes, a praça é da empresa privada e as ruas das empresas privadas também. Eu acho que a nossa primeira lei aqui tinha que ser que nem do Darcy Ribeiro. A rua são das pessoas. Os carros é que vão ter que pedir autorização para transitá-las. Muito obrigado, senhor presidente. Meu não rotundo a esse projeto neoliberal, anti-povo, anti-Rio de Janeiro. Pela ordem, senhor presidente. A matéria encontra-se em discussão, não havendo quem... Aqui tem que ser aqui. Pela ordem, a vereadora Leila do Flamengo. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, eu faço um apelo por esse projeto que considero da maior importância pela necessidade das pessoas que não podem adquirir o seu imóvel terem agora a oportunidade em uma área que vai ter uma revitalização muito grande e seus imóveis hoje vão poder ter um preço mais fáceis de serem adquiridos. Eu quero dar o meu exemplo, que eu sou uma nordestina que começou a trabalhar com 17 anos. Eu comecei na Varig, então eu tomava 3 ônibus para chegar na Varig. E quando eu casei, a primeira coisa que nós fizemos foi logo adquirir um apartamento de quarto e sala financiado. Então, isso não tinha garagem, um prédio antigo, com várias deficiências, mas era a primeira oportunidade pensando no futuro. Eu só tive filhos depois dos apartamentos, depois que eu paguei o apartamento. Eu estou aqui de uma forma simples, defendendo o direito das pessoas adquirirem o seu imóvel. Defendo que a área portuária não só tenha a parte empresarial, oportunidade para revitalização como turismo, mas também, principalmente, como habitação popular, que vai ser uma área que os preços vão ser mais fáceis de serem adquiridos pelas pessoas que ganham menos. Eu defendo o direito à habitação para todos. Muito obrigada, presidente. Obrigado. Encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar, nobre vereador Guaraná. Para encaminhar o vereador Guaraná. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, é só para, enfim, caminhar favoravelmente ao projeto. A gente tem um projeto e tem 2 emendas. A emenda 1, 2 e 3 foi retirada, tem a emenda 4 e 5. Esse projeto é um projeto importante porque, pela lógica econômica, todos os imóveis do centro da cidade serão aprovados com empreendimentos comerciais, pela lógica econômica. Esse projeto cria benefícios para incentivos, para permitir que se construam residências no centro da cidade. Isso é um legado extremamente importante que a gente vai deixar como vereadores para a cidade, porque a gente vai ver daqui a 20, 30 anos a ocupação do centro dessa cidade com gente morando, né? Gente durante a noite, gente durante o final de semana. E muita gente que vai morar aqui, trabalhar aqui, não vai precisar ficar pegando transporte de massa ou carro engarrafando a cidade. Então é muito importante a aprovação desse projeto no sentido de pensar a cidade
uma cidade, um centro da cidade melhor daqui a alguns anos. As emendas que ficaram, a primeira emenda é uma emenda que permite a reconversão também para unidades novas, ou seja, permite uma unidade menor, mas dentro daquilo que determina a nossa lei, o nosso Código de Obras. E as outras emendas que foram retiradas, foram emendas que eu agradeço, porque ela restringiu os benefícios da lei a algumas áreas. E, na verdade, com essa nova emenda, emenda número 5, ela restringe esse benefício da reconversão, limita em algumas áreas. Na verdade, a gente está dando com a emenda 4 um novo benefício, mas um benefício limitado, ou seja, um benefício que a prefeitura considera positivo, mas não necessário, tanto é que ela não elaborou dessa forma. Então, nada mais justo do que os vereadores votarem favoravelmente, dando esse benefício, não para toda a área, mas para as áreas onde eles acharam que era favorável para o desenvolvimento urbano no centro da cidade. Portanto, o encaminhamento é favorável ao projeto e favorável às emendas 4 e 5. Em votação, a presidência submete, senhores vereadores, a votação em bloco das emendas 4 e 5. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria exige quórum de maioria absoluta. Procedimento de votação nominal. Em votação, o bloco de emendas 4 e 5. Como voto, senhores vereadores. Votação liberada. Estamos em processo de votação. A presidência solicita aos senhores vereadores que encontrem-se nas dependências da Câmara para que venha o plenário. Estamos em processo de votação do projeto de lei complementar número 53 de 2013. Está em votação o bloco de emendas. Bloco de emendas 4 e 5. Como voto, senhores vereadores. Como voto de vereadores, Alexandre Esquerdo, Átila Nunes, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, César Maia, Cristiane Brasil, Dr. Eduardo Moura, Dr. Gilberto, Edson Zanata, Eliomar Coelho, Eliseu Kessler, Guaraná, Jefferson Moura, Jorginho da SOS, Leila do Flamengo, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Ará, Marcelo Piuí, Marcelo Queiroz, Márcio Garcia, Paulo Pinheiro, Renato Cinco, Rosa Fernandes, Tereza Berger, Vera Lins, Verônica Costa. E a primeira também desse projeto. Vou encerrar a votação. Vereador Eliseu Kessler. Vereador Eliseu Kessler, aguardando o seu voto. Cadê o Jorginho da SOS? Tem, não?
Encerrada a votação. Votaram sim 36 senhores vereadores. Não, 6 senhores vereadores. Alguém vai propor dispensa da redação? Tá. É. O projeto está aprovado, segue a redação do vencido. Desculpa, está aprovado o bloco de emendas 4 e 5. Em votação, o projeto assim emendado. Como voto, senhores vereadores. Votação nominal. Votação liberada. Não, tem mais um. Como voto, senhores vereadores. Alexandre Esquerdo, Carlos Bolsonaro, César Maia, Cristiane Brasil, Dr. Gilberto, Dr. Jairinho, Elton Babu, Guaraná, Laura Carneiro, Paulo Pinheiro, Raymond, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Tereza Berger, Vera Lins e Verônica Costa. Vota aí. Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Pela ordem. Votaram sim. Declaração de voto depois. 38 senhores vereadores. Não, 6 senhores vereadores. O projeto está aprovado. Pela ordem. Pela ordem, o novo vereador Guaraná. Depois de Senhor declaração presidente, de voto. queria pedir a dispensa da publicação da redação final. Proposto a dispensa da publicação da redação final. Senhores vereadores, que aprovem, permaneçam como estão. Aprovado. Solicitada a votação nominal pelo vereador Leonel Brizola Neto. Com voto, senhores vereadores. Consignando o voto favorável do vereador Dr. Gilberto, que eu esqueci. Amanhã tem ordinário. Redação final. Como voto, senhores vereadores, a dispensa da publicação da redação do vencido. Como voto, senhores vereadores. Vou encerrar a votação. Aguardando o voto dos senhores vereadores.
Gilberto aí. Vou publicar e abrir a sessão. Chama o Gilberto aí para mim. Se ninguém contestar também. Chama o doutor Gilberto aí para mim. Concluiu? Encerrou? Encerrada a votação, votaram sim 35 senhores vereadores, não 4 senhores vereadores. Declaração o de voto. requerimento foi aprovado. A matéria virá em redação final. Pela ordem do nobre vereador Leonel Brizola Neto. Não, só declarar meu voto e dizer que, na verdade, aqui, pelo que eu entendi, na verdade, isso é uma construção de uma pocilga com dinheiro público e que, na verdade, vai custar, no mínimo, R$500 mil. Agora. Num cubículo conjugado. Então, o que está me parecendo é cabeça de porco. Então, me lembro que o prefeito Eduardo Paes entrou na prefeitura dizendo, olha, não vai ter a parte hotel, porque a parte hotel na Zona Sul é uma pocilga. Quer dizer, na Zona Sul não pode, e aí no Porto vai... Essa lógica, para mim, eu não consigo compreender, a não sei se for a lógica sobre o olhar do lucro. Sabe, prédios sem garagens, sem moradia de zelador, enfim... cada vez menores e sem uma mínima infraestrutura. Então, eu acho que isso não é um tipo de moradia para a cidade do Rio de Janeiro. Espigões arranha-céu, 50, 40 andares, e vão entupindo de gente lá dentro. Porque o construtor, e aí eu desafio, o construtor morar lá. Por que não constrói um apartamento de 3 quartos para famílias? 4 quartos, 2 quartos... sala, dependências. Por que não se humaniza a construção no centro da cidade, em vez de criar mais uma cabeça de porco? Aquilo ali vai virar, olha, sinceramente, um mausoléu, vai virar o que eu digo ali, ó, uma pocilga. Então, senhor presidente, senhor vereador, essas emendas não adiantaram em nada, inclusive parece um trololó as emendas, e dizer que futuramente, olha, talvez até a justiça torne esse projeto inconstitucional, porque ela muda completamente a questão da habitação na cidade do Rio de Janeiro, além de ser totalmente desumana, antipovo e anticidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Passa a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação. Projeto de Lei nº 542/2013, de autoria do Poder Executivo, que institui incentivos e benefícios fiscais para incremento da produção habitacional na área de especial interesse urbanístico do Porto do Rio de Janeiro. Em votação. Votação nominal. Matéria exige quórum de maioria absoluta. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores. Como voto, senhores vereadores. Depois. Vou encerrar a votação. Como voto, senhores vereadores.
Encerrada a votação, votaram sim 36 senhores vereadores, não 3 senhores vereadores. O projeto está aprovado, retornará em segunda discussão. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão extraordinária para 18h05, para a votação do projeto de lei número 542 de 2013. Está encerrada a sessão. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão, consulto os senhores vereadores sobre a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a ordem do dia. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 542 de 2013, de autoria do Poder Executivo, que institui incentivos e benefícios fiscais para incremento da produção habitacional na área de especial interesse urbanístico, Porto do Rio de Janeiro. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. A matéria exige quórum de maioria absoluta. Vamos proceder à votação nominal. Painel de votação liberado. Como voto, senhores vereadores? Como voto, senhores vereadores? Vou encerrar a votação, hein? Amanhã haverá sessão ordinária com o propósito de votar redações finais. A LDO vai ser publicada amanhã, de forma que amanhã não teremos ordem do dia, mas teremos sessão com o propósito de votar a redação final. Vou encerrar a votação. Todos votaram? Encerrada a votação, votaram sim 33 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. Consignando o voto do vereador João Cabral, favorável ou contrário, vereador? Favorável, 34 votos favoráveis, nenhum contrário. O projeto está aprovado, dispensada a redação final, segue a autógrafo. Antes de encerrar a presente sessão, a presidência convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.